Eu já quero então começar perguntando para vocês aí, seria legal cada um dar uma palavrinha bem curta sobre o assunto, mas se em algum momento no ministério de vocês, vocês sentiram que Deus exigiu um amor sacrificial pela igreja local. Felipe, pode começar falando. Essa pergunta, em alguma medida, ela é muito constrangedora, né? Especialmente quando a gente olha para o Novo Testamento e temos a descrição do que Jesus fez pela igreja, né? Ele entregou a vida pela igreja, ele se entregou como oferta, como sacrifício. Então eu fico pensando que eu acho que é mais fácil eu falar das vezes que eu deveria ter me sacrificado e não me sacrifiquei do que algum sacrifício que eu tenha feito. Então é constrangedor responder isso diante daquilo que o nosso Senhor fez. Acho que as coisas seriam assim, abrir mão de fazer algo, de aceitar algum convite, ou tenho minha casa sempre aberta, mas tudo isso perto do que Cristo fez por nós. É tão pequeno que eu fico constrangido de responder algo dessa natureza. Seguir a ordem aqui. Vou seguir a ordem aqui. Eu concordo com o Denis, mas eu me lembro da plantação da igreja aqui. Quando a gente começou o trabalho, apesar da gente ter os problemas que toda igreja tem, as dificuldades, crises, críticos, resistência, etc., a igreja, na sua primeira década, ela foi muito bem. Durante 13 anos, a igreja caminhou bem, tranquila, aquele mar de almirante, enfim, foi em frente. Quando a igreja completou 13 anos de plantação, a gente teve um problema interno aqui muito sério, muito triste. Nós ficamos arrebentados e pessoas que nós amávamos profundamente se levantaram. Elas não sabiam a respeito de uma questão, não tinham todas as informações e se levantaram com uma crítica extremamente dolorida para nós. Isso afetou, na época, intensamente toda a nossa família. E por alguns dias eu pensei seriamente, até mesmo em abandonar o ministério, encerrar o meu trabalho na igreja e talvez até plantar uma nova igreja. Então, diante da pergunta, se houve algum momento que Deus requereu assim, um amor sacrificial da igreja, eu acho que se a gente não tiver preparado para efetivamente morrer, fazer morrer a nossa velha natureza, para que a glória de Cristo se manifeste, a gente não tem condição de dar prosseguimento à plantação da igreja. Mas só para não ficar nesse parecer assim triste e para baixo, eu queria lembrar que numa pregação que Felipe fez recentemente na igreja, ele mencionou esse fato, porque isso afetou muito mesmo a gente lá em casa. E ele disse o seguinte: a igreja que me feriu foi a mesma igreja que depois me curou e me consolou. Então foi exatamente essa nossa experiência. Deus logo levantou irmãos extremamente queridos, como aqueles também são, apenas estavam desinformados, para consolar o nosso coração, encorajar a gente, e pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, então a gente prosseguiu, enfim, e a igreja está aí. Graças a Deus, não depende de nós. Mas eu me lembrei, então, desse exemplo, e só queria compartilhar com vocês, que às vezes você fica pensando assim, só eu que passo esse tipo de problema. Então, eu queria dizer para vocês que não, eu também passo, nós também passamos. Então, todos nós, numa plantação, pastoreando uma igreja, a gente vai passar
por problemas muito sérios e somente um amor que chega a esse nível, amor de sacrifício mesmo, de morte, é que vai permitir que você possa prosseguir no seu ministério como instrumento de Deus. Well, much like the bishop just said, is terms of understanding sacrificial love. Well, I don't want to say. Então, como... Alô? Alô, isso. Como o bispo falou, esse entendimento do amor sacrificial. When we came to be converted, Quando eu fui convertido, we were commanded to walk in sacrificial love. nós fomos ordenados a andarmos em amor sacrificial. So I would reframe the question to say, Então talvez eu refaria a pergunta dizendo da seguinte forma: when did I finally obey in a big way quando foi que eu finalmente obedeci de uma forma grande what God already commanded when He saved me? o que Deus já tinha me mandado fazer quando Ele me salvou? I'll say I grew up in a historic black church, Eu cresci numa igreja de negros and I'm black. I can't trick you. e eu sou negro, não vou te enganar. My wife is white. A minha esposa é branca. My kids are Africans. Os nossos filhos são mestiços. And we attended that historic black church. E a gente participava então dessa igreja de negros. The church was founded a day after the ending of slavery in America. Essa igreja foi fundada um dia depois do fim da escravidão lá nos Estados Unidos. And my wife, as a white woman, faced enormous amount of racism from blacks. E a minha esposa, como uma mulher branca, ela sofreu muito racismo vindo dos negros. And I always thought that only white people were racist. E eu sempre pensei que só os brancos eram racistas. Found out that the discrimination and the suffering that my wife suffered was traumatic for her. Mas eu descobri que a dor e a discriminação que a minha esposa sofreu foram muito dramáticos para ela. And I downplayed it. E eu ficava diminuindo isso. And my uncle said that I was a chump. E aí o meu tio falou para mim que eu estava agindo de maneira como um baspalho. And I wasn't leading my house or her well. E eu não estava liderando nem a minha casa e nem a minha esposa. And so, as I stepped up to confront many African American pastors, Então, quando eu resolvi me colocar na minha posição e confrontar muitos pastores negros who are using fake biblical race references, que estavam usando algumas referências bíblicas forjadas, que eram racistas, bootleg, que eram falsas, que eram piratas, referências piratas. it came at a great cost. Isso me custou muito. I wound up leaving that church, Eu acabei saindo dessa igreja and it was the best thing that ever happened e foi a melhor coisa que eu pude for our fazer marriage, para o meu for our casamento, family, para a nossa família and for our e ministry. para o meu ministério. But I left at great cost. Mas eu saí de lá com um preço alto. But God has quadrupled my joy. Mas Deus quadruplicou a minha alegria. My wife has forgiven me, A minha esposa me perdoou. and she's okay being white again. E ela está tudo bem com ela em ser branca de novo. You know, it's really hard to rate pain. É muito difícil você qualificar e classificar dor. Sacrificial love means that pain will be involved because of the sacrifice. Amor sacrificial significa que vai ter dor. Dor vai estar envolvida. And when I heard this question, I immediately thought of 2 Corinthians 4. Quando eu ouvi essa pergunta, eu imediatamente pensei em 2 Coríntios 4, Where Paul speaks of his own ministry, and he says, "For we who live are always being given over to death for Jesus' sake."
Porque ele diz assim, nós que vivemos estamos sempre sendo entregues à morte por causa de Cristo. so that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. Para que a vida de Cristo também seja revelada em nosso corpo. So death is at work in us, but life in you. Então, a morte está trabalhando em nós, mas a vida é em vocês. To sacrificially love our churches, it's a sort of death for us, as some of these brothers have already mentioned. Amar sacrificialmente as nossas igrejas é um tipo de morte para nós, como nossos irmãos já mencionaram aqui. And it covers the entire pastoral ministry. E isso acontece durante todo o processo do ministério pastoral. Those who seem to profess faith in Christ who fall away 6 months or a year, 2 years later. Quando aqueles que parecem realmente ter sido convertidos, de repente, 6 meses, 1 ano depois, vão embora, somem, desaparecem. After giving wise pastoral counsel and it going unheeded. Depois de terem recebido conselhos sábios do pastor por muito tempo, de repente eles simplesmente desaparecem. Of staying up late and getting up early to prepare sermons for them to be criticized. Ou você fica até tarde estudando, ou acorda cedo para estudar, para poder preparar um bom sermão, só para as pessoas depois te criticarem. The entirety of the pastoral ministry was one of sacrificial love. O todo do ministério pastoral é um ministério de amor sacrificial. And in saying that, I'm not highlighting that I do it well. I'm just that I'm well acquainted with the pain that's associated with it. E ao dizer isso, eu não estou dizendo que eu lido bem com tudo isso. Eu só estou dizendo que eu conheço essa dor. Yeah, the soul, the pastor's soul in particular, has to learn how to bleed in 10,000 ways, yet still hope in Christ as its treasure. A alma do pastor, ela tem que aprender a sangrar em 10.000 maneiras diferentes e ainda assim ter a sua esperança no tesouro que é Cristo. In a lot of ways, God has been really good to me and my family. De muitas formas, Deus tem sido muito bom para comigo e para com a minha família. There has been very little extreme suffering in ministry for me. Para mim, foram muito poucas as vezes que a gente passou por sofrimento extremo. The church was self-sustainable since day one. Desde o primeiro dia de vida da igreja, ela era autossustentável. My family owns a big construction company, so the family does okay. A minha família tem uma grande empresa de construção, então financeiramente a gente estava bem. And in many ways that bothered me. E de muitas formas isso me incomodava. I even found myself praying like, Lord, I don't feel like I've sacrificed for you. E muitas vezes eu até me encontrei orando, falando para o Senhor, Senhor, eu não sinto que eu tenho me sacrificado pelo Senhor. And then I remember a lady came to me one day at church. Então eu me lembro que um dia uma senhora veio até mim na igreja. And gave us a prophetic word. E ela me trouxe uma palavra profética. And she started talking about all the things that the Lord saw that we had sacrificed for him. E ela começou a falar sobre outras coisas que ela via na minha vida e da minha família, de como nós tínhamos nos sacrificado pelo Senhor. And in a lot of ways there were small things. E de muitas formas eram coisas pequenas. Not going to the beach with the family because I had to preach on Sunday. Por exemplo, não ir para a praia com a família porque domingo eu tinha que pregar na igreja. Not having free weekends to do whatever we want. Não ter finais de semana livres para fazer o que a gente quiser. Continually having an open house where everyone can come and go and call at any time. Ter continuamente uma casa aberta onde as pessoas poderiam vir e entrar a qualquer momento e poderiam me ligar a qualquer momento. Weddings and funerals. Casamentos e funerais. I do a lot of weddings. Eu faço muitos casamentos. Last year I did 25 weddings. Ano passado foram 25 casamentos. So we were talking about this with my wife. A gente estava conversando sobre isso com a minha esposa. And what I just want to encourage most of you here. E o que eu quero é encorajar a maioria de vocês aqui. Don't make it about an event. Não faça disso tudo um evento. This is how I suffered for the Lord on May 2nd. Foi assim que eu sofri pelo Senhor no dia 2 de maio. It's more of a sacrificial lifestyle. É muito mais sobre um sacrifício que é um estilo de vida. Where day to day you're willing to give everything to the Lord. Onde no dia a dia você está disposto a dar tudo para o Senhor. Whatever He demands of you. O que ele pedir de você. I think sacrificial love is saying yes, Lord. Eu acho que amor sacrificial é dizer Whether He's sim, demanding Senhor. a lot. Seja que ele está te pedindo muito. Or it seems like a little. Ou se parece pouco que ele está te pedindo. Throughout a lifetime. Durante uma vida inteira. It adds up. Só somando.
Felipe, posso interagir com isso que o Francisco falou? Eu compartilho do mesmo sentimento do Francisco e me alegro com o fato de que Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Ele sofreu para valer no meu lugar, no nosso lugar, no lugar da nossa igreja. Louvado seja Deus por isso. Amém. 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 Será que a gente já tem uma primeira pergunta? O microfone aqui, Eric, rapidinho, por favor. Fala seu nome, se puder rapidinho, o lugar de onde você é, e aí você faz a pergunta. Se for para alguém específico, pode falar. Sou Michel, pastor na Igreja Presbiteriana do Pilar, Duque de Caxias, e gostaria de fazer uma pergunta para o bispo, da Oceânica. Não podia perder. Gente, isso não pode pegar não. O pior que já pegou. Isso não pode pegar não, pelo amor de Deus. Pô. A pergunta que eu tenho o tema da conferência Ame a Sua Igreja. E algo que você compartilhou, que você viveu na igreja, incrivelmente, foi algo que eu vivi há pouco tempo. Quando eu achei que a igreja estava a ponto, a plantação estava a ponto de se desenvolver, exatamente o que você viveu, uma pessoa muito próxima, desestruturou tudo aquilo que estava estruturado. Como que isso impactou no amor que você tinha pela igreja? E se isso impactou ou não? E como você tratou isso no seu coração e depois no coração da sua família? Boa pergunta. Então, nessa época, um texto específico falou profundamente ao meu coração. É aquele momento em que Jesus restaura Pedro. E aí Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? Então pastoreia as minhas ovelhas. Você me ama? Pastoreia. Você me ama? Então pastoreia. E aí o que Deus me falou profundamente foi: você vai pastorear, ainda que nesse momento você não esteja amando a igreja. Você vai pastorear porque você me ama. E aí, por você me amar, você vai prosseguir no seu ministério. E durante algum tempo foi isso que me sustentou mesmo. Eu fazia por amor a Cristo. Mas o Senhor abre a ferida, Ele também sara. Então, esse processo, apesar de profundo, extremamente dolorido, ele foi, posteriormente, nem muito tempo depois, curado. Hoje eu amo a igreja, eu amo estar com os meus irmãos. O máximo de tempo que a gente consegue estar junto, a gente quer estar. Fins de semana, retiros, conferências. A gente passa fins de semana inteiros aqui estudando a Bíblia e a gente tem o maior prazer nisso. Quando os cultos acabam, a gente nem quer ir embora, a gente ainda fica aqui conversando. Então Deus restaurou. Mas nesse momento específico, foi esse texto, esse foi um dos principais textos que Deus usou para me motivar e me dar força para prosseguir. Amém. Amen. I don't know if anybody can relate to this, but it can be really easy for us to put our hope in a church of our imagination. Eu não sei se vocês podem se relacionar com o que eu vou dizer aqui, mas é muito fácil para a gente colocar a nossa esperança numa igreja da nossa imaginação. A church that checks off certain boxes and looks a certain way. Uma igreja que tica as caixinhas e ela tem uma certa aparência. And when we quickly discover that's not our church and never will be, we're disappointed. E aí rapidamente a gente descobre que essa não é a nossa igreja, ela não será assim, e rapidamente a gente fica desapontado, desanimado. So I think we need to remember what we've been reminded of today about our identity in Christ. A gente precisa se lembrar do que nós somos lembrados hoje sobre a nossa identidade em Cristo. But we also have to remember the glorification that's going to happen for his bride in the new world. Mas a gente também precisa se lembrar da glorificação que acontecerá com a noiva dele no novo céu e nova terra. On the shores of the new world, Jesus' bride will be spotless and pure and without blemish or any wrinkle. Ali, diante desse novo mundo, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela estará perfeita. Ela não terá nenhuma mácula, nenhuma mancha. Ela será entregue e apresentada perfeita e linda. That is going to happen. That is not a myth. Isso vai acontecer, não é um mito.
that is going to be real reality. It is just around the corner. There's no question about it. Isso vai ser real, vai ser realidade, está ali do outro lado da esquina, não tem nenhuma dúvida, vai acontecer. And as we allow not only our identity to give us hope amidst those challenges, but also that the shores of the new world just around a bend, we have hope. Então não apenas essa nossa identidade que nos dá esperança, mas esse fato de que esse novo mundo está ali no virar da esquina e a gente terá essa noiva glorificada. Amém. Amém. Eu queria pegar um gancho numa fala que o Adam Sinnett fez na primeira fala dele aqui, que às vezes a gente se prepara, dá o nosso melhor na nossa igreja e a gente lida com membros que não estão tão engajados, ou que criticam, ou que simplesmente vão embora para uma outra igreja por qualquer razão. E eu queria perguntar para vocês, o que vocês têm feito no dia a dia da igreja de vocês, da igreja local mesmo, para engajar mais os membros da igreja? Eu sei que vocês vão tentar levar, não, a gente tem que só pregar a palavra, eu concordo, a palavra é totalmente suficiente, mas de forma prática mesmo, no dia a dia, vocês reúnem mais os líderes, como que vocês fazem mesmo no dia a dia de vocês para isso? I think one way is the Bible has a clear blueprint. Eu creio que uma das formas é a Bíblia, ela tem um plano and a GPS e ela tem um mapa, um GPS to navigate the challenges of people coming and leaving your church. para navegarmos os desafios que são inerentes às pessoas chegarem e sair da nossa igreja. Which every pastor has experienced, O que todo pastor tem experimentado. unless they're perfect, and none of them A are. menos que ele seja perfeito e nenhum de nós é. First, a pastor at best is God's bus driver. Primeiro, um pastor, na melhor das hipóteses, ele é o motorista do ônibus de Deus. And on a bus, people get on E no ônibus as pessoas elas entram and get off. e elas saem. Our job is to treat them all good, Nosso trabalho é tratá-los bem, love them big, amá-los bastante, but most importantly, mas mais importante do que isso, we drive the route God gave us, a gente tem que dirigir na rota que Deus nos deu, knowing people get on sabendo que pessoas vão entrar and people get off. e pessoas vão sair. We obey God. A gente continua obedecendo a rota de Deus. That's what Bishop did. É aquilo que o bispo fez. Estou só traduzindo. Tell him I get black privilege. Ele falou que ele tem privilégios de negro. O Second, Daniel traduz para ele, ela está traduzindo lá atrás, né? Que quem nomeava os bispos eram os apóstolos. I'm from the hood. Eu venho da favela. Eu venho da favela. We don't get a vote. Na favela ninguém nem vota. But the second is the one another's of Scripture. Mas o segundo são os uns aos outros das Escrituras. So our identity is divine bus drivers for God to ride the course. Então a nossa identidade é nós somos motoristas de ônibus, a gente fica na rota. And then the 28, 29 plus one another's. Mas depois você tem os 28, 29 ou mais de uns aos outros da Bíblia. Love one another. Amem uns aos outros. Bear one another's burdens. Carreguem os fardos uns dos outros. Pray for one another. Orem uns pelos outros. All those are in the without trying to floss on some Greek, they're all in commands. Todos eles estão dentro da categoria de imperativos, ordens. They're imperatival. When you don't do the one another's, you sin. Ou seja, quando você não cumpre os uns aos outros, você está pecando. There's no option. Não tem opção. So if you want to find a church often breaking down relationally, então se você quer achar uma igreja, encontrar uma igreja que está sendo quebrada nos seus relacionamentos, you can chase it down to the booby trap of relationship of the church
is the one another's. Você pode procurar e essa igreja você vai descobrir que o problema dela é que ela não está obedecendo uns aos outros. It forces us together. Porque ele nos força a viver juntos. It forces us to love people that aren't like us. Porque os uns aos outros nos forçam a amar pessoas que não são como nós. And it forces us to discussion, not to division. E ele nos leva a discussões e não a divisões. And when we do that, E quando a gente faz isso, you're going to have to wear deodorant in the church. você vai ter que começar a usar desodorante na igreja. Because we're going to be together a lot. Porque a gente vai estar junto pra And I'm caramba. going to smell your funky self. E eu não quero ficar cheirando vocês. And you're going to smell my funky self. E você vai acabar me cheirando também. And I'm still your brother. E eu vou continuar sendo seu irmão. I'll be your brother in heaven, Eu vou ser seu irmão no céu, where we won't need deodorant. onde a gente não vai precisar de desodorante. I think it's very important to understand that the biblical title that we use Eu creio que é muito importante entender que o título bíblico que a gente usa is pastors, not preachers. é pastores e não pregadores. And even though we are preaching the word, E apesar de estarmos pregando a palavra, and we believe that in the sufficiency of Scripture, e a gente crê na suficiência das escrituras, we're called to be nós pastors. somos chamados a sermos pastores. And pastors need to smell like sheep. E pastores precisam cheirar ovelha. They need to spend time with the sheep. Tem que ter tempo com a ovelha. They need to pursue the one and leave the 99 Eles precisam sometimes. buscar o e deixar os 99 algumas vezes. And yes, sometimes people come on the bus and off the E bus. sim, algumas vezes as pessoas entram no ônibus, saem do ônibus. And I think it's there's a risk. Mas também acho que tem um risco. A risk in becoming too comfortable in saying, okay, you're off the bus. Um risco em se tornar confortável demais, em achar assim, saiu do ônibus. But sometimes we need to pursue the one, Mas às vezes a gente precisa ir atrás desse que sai do ônibus, even while leaving the 99. mesmo deixando os 99. Now, on a practical way, Sim, uma forma prática, small groups work really well. grupos pequenos ajudam muito. We invest a lot of time training our small group leaders in counseling and preaching and the one another's. A gente investe muito tempo treinando nossos líderes de grupo pequeno em aconselhamento, pregação, nos uns aos outros, So that we can decentralize the shepherding of the flock. para que a gente possa descentralizar o pastoreio do rebanho. We've worked really hard in not having these 4, 5, 6, 7 experts, A gente trabalha duro para não termos 4, 5, 6, 7 experts, but having a lot of house church pastors mas para termos um monte de pastores de pequenas casas. who are looking after the flock in ways that we can't do it. Pessoas que vão estar lá cuidando do rebanho de formas que a gente não tem como cuidar. So preach the word, Então prega a palavra, trusting that it's sufficient, crendo que é suficiente. and be with the sheep Esteja com o rebanho until you smell like sheep. até que você cheire rebanho, ovelha. Felipe, recentemente, 2 semanas atrás, nós começamos uma série lá na igreja chamada Permanecer, mas com um ser, com S lá no final, né? E chamado a atenção para o fato de que antes de pertencermos, a gente tem que ser. Nós temos que ser do rebanho, nós temos que ser membros do rebanho. E algo que Deus colocou no meu coração, pensando em engajar toda a igreja, foi reunir líderes de grupos pequenos e falar para eles aquilo que Deus estava colocando. Então a visão que eu tinha é de que se eu compartilhasse com eles, eles me ajudariam a compartilhar com o grupo deles. Então esse foi um primeiro passo. Um segundo passo foi contar isso para a igreja e compartilhar com a igreja uma literatura que tinha me influenciado muito para que essa série acontecesse. Então, esse tem sido o caminho prático para ver esse engajamento. Com um grupo pequeno, primeiro, compartilhando com eles aquilo que eu gostaria de ver, aquilo que Deus estava colocando no meu coração. Eles foram preparados, minimamente preparados. Depois a igreja como um todo, e chamando a igreja para um compromisso de 7 semanas. 7 semanas porque é apenas o tempo que vai durar essa série, né? Mas pedindo para que eles se envolvessem mais com grupos pequenos, para que cada um deles, para que pelo menos cada família tivesse uma literatura daquela na mão e estivesse envolvida com a igreja dentro dessa dinâmica de primeiro eu tenho que ser, para depois pertencer ao rebanho de Deus. That's
That's a word right there, Pastor. Belonging. Y'all missed it. Y'all missed it. No, in Portuguese works. The way how he said. In Portuguese it works. I missed it. You missed it. Yeah. Pertencer e be before you belong funciona nas duas línguas. Deu certinho. So, really quick, just 3 really practical things. One is, it is amazing how many Christians don't know what a church is. Algumas coisas rápidas aqui só. É de se estranhar, mas a gente fica boca aberta de perceber quantos cristãos não sabem o que é uma igreja. Can our members define what a healthy church is? Será que os membros da nossa igreja conseguem definir o que é uma igreja saudável? Is it just 3 Christians meeting in a park? Uma igreja são 3 cristãos se encontrando no parque. And if not, then what is it? Se não é, então o que é? So help our churches know what a healthy church is biblically, number 1. Então, número 1, ajude nossas igrejas a saber o que é uma igreja saudável. Number 2, make sure our members know what a healthy member is. What's their job description? Número 2, ajude nossos membros a saber o que é um membro de igreja saudável. Qual que é a descrição de trabalho dele? I say that job description is summarized by the one another, as already mentioned. Eu diria que essa descrição de trabalho ela é resumida pelos uns aos outros, que já foi mencionado aqui. And then 3, I don't know what the culture is like down in Brazil, but it's typical to have sermon applications be mainly personal in the U.S. E terceiro, eu não sei qual é a cultura aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é muito normal que as aplicações dos sermões elas sejam aplicações apenas individuais. That's right. Instead, we as pastors need to think hard about how to apply the truth of Scripture to our church as a whole. E como pastores, a gente precisa trabalhar duro para pensar em como aquele texto das Escrituras se aplica para a igreja como um todo. So that our people begin to see they have a collective requirement to live these out together. Então nosso povo começa a perceber esses chamados para que nós possamos viver esse princípio bíblico juntos, coletivamente. Quem levantou antes? Alguém já João. está aqui com o microfone. Depois a gente leva para aí. Meu nome é Webb, sou pastor da igreja Imagodei, não a de Riley, mas lá em Minas Gerais. Uma pergunta, questão prática pastoral. Nós temos vivido um tempo aí com uma questão dos problemas psicossomáticos bem popularizado nos nossos dias e muita gente se escondendo pecados por trás de problemas psicossomáticos e vice-versa. Como vocês têm balanceado a questão do conselho pastoral e cuidado clínico? Como tem sido essa prática e ferramentas práticas também para decifrar, dialogar com a realidade dos problemas psicossomáticos dentro da igreja? How I dealt with this in my urban community. A maneira como eu lidei com isso na minha comunidade urbana. Paul Tripp has been a dear friend and mentor to me for about 15 O years. Paul Tripp tem sido um amigo e um mentor nos últimos 15 anos. And he told me, Doug, E ele me falou, Doug, all pastors are generalists, todos os pastores são generalistas, especially in the area of mental health. especialmente na questão da saúde mental. You can get them so far, Você consegue levar eles até um ponto. but your MDiv is built for preaching. Mas os And pastor. seus estudos de seminário foram pensados para pregar e para pastorear. So once it gets beyond what you can do, Então, quando chegar num ponto onde está além do que você consegue fazer, you're a generalist and they need a specialist. você é um generalista e eles precisam de um especialista. Have no problem stepping in front for evaluations Não tenha dificuldade, não tenha problema em levá-los para avaliação. that will protect you, the church, and the individual. Avaliação que vai proteger você, a igreja e o indivíduo. But he would tell me to err to the side of pushing him towards a specialist Mas ele me dizia para essa urgência em decidir levar para um especialista and let that specialist push them back to you and say, you got it.
e depois pedir para esse especialista trazer de volta para você e falar assim, tá contigo. Last thing I'll say is, and don't labor 2 and 3 years and then decide I'm a generalist. Não trabalhe por 2 ou 3 anos para depois falar, eu sou um generalista. It'll burn you out. Vai te queimar. Decide that early. Decida isso no começo. Push towards a diagnosis. Leve para um diagnóstico. And then by the time it gets back to you, you're able just to be a good pastor. E depois, quando voltar para você, você vai ser capaz de ser só um bom pastor. Meu irmão, não sei se a sua experiência é igual à minha, mas muita gente que chega até nós para o aconselhamento chega já diagnosticado, só que pelo Google. E esse é um grande problema. Então eu concordo plenamente com o Doug aqui. Acho que o primeiro passo é você entender quem diagnosticou aquela pessoa. Porque se foi o Google, talvez você precise aconselhá-la e já está definido qual que é o problema. Mas sim, claro, talvez em alguma medida seria importante você ter médicos com quem você possa ter amizade, com quem você confie. Alguns anos atrás, eu e Kátia, nós tínhamos um grande amigo médico que ele sempre nos ajudava. Quando alguém chegava até nós, a gente tinha dúvida, nós procurávamos ele, nós íamos até mesmo com essa pessoa até ele. Mas eu diria que hoje muita gente que chega para o aconselhamento chega diagnosticado pelo Google e a gente tem que estar ligado em relação a isso. Eu queria compartilhar com vocês algo que a gente passou aqui na igreja, que foi o seguinte: em relação a esse assunto, existe muito preconceito em relação ao tratamento psicológico e psiquiátrico. Tanto tem a questão efetiva do pecado, e a pessoa ela está chafurdada no pecado. Isso traz essas consequências psicossomáticas, e a pessoa quer tratar a doença psicossomática sem tratar o pecado, não vai resolver. Então, eu acho que o pastor primeiro precisa tentar discernir o que está acontecendo ali, se ele tiver acesso ao coração do irmão para poder ajudar, daí precisa da sinceridade do irmão, ele vindo buscar ajuda, mas enfim, depois o próximo passo uma vez constatado que há necessidade desse tratamento, me parece que há muito preconceito. Então, o que aconteceu uma vez aqui na igreja? O pastor Marcão, ele tinha feito uma pregação sobre racismo e preconceito. E, como estávamos em pandemia, a gente veio discutir esse sermão diante das câmeras e foi transmitido para a igreja e publicamente através do YouTube. Então, eu senti no coração, nesse momento, de compartilhar a minha experiência. Há cerca de 30 anos atrás, talvez um pouco mais, eu sofri síndrome do pânico e tratei na ocasião, nunca mais tive. Mas, mais recentemente, em 2016, houve algumas questões, algumas circunstâncias momentâneas ali, que fizeram com que ela voltasse de uma forma avassaladora, terrível. Só quem já sofreu síndrome do pânico tem noção do que é isso. E aí eu fui assolado por esse negócio, e durante 2 anos eu fiz um tratamento psiquiátrico. Eu fiz questão de compartilhar isso com a igreja para justamente quebrar esse preconceito e esse estigma. Porque eu fiz, ninguém da igreja soube, só as pessoas mais próximas, obviamente. Então as pessoas entenderam assim: caramba, ele fez um tratamento psiquiátrico, ele não ficou babando, ele não ficou lesado, ele não ficou afetado de alguma maneira, com efeitos colaterais terríveis, que a imensa maioria das pessoas acha que é assim. Mas hoje o tratamento já está muito avançado, muito adiantado. Enfim, é possível tratar. A pessoa pode sair. Bom, é óbvio que nesses casos nem precisa falar isso. Essa luta espiritual que se passa no coração nesse momento,
e alguns posicionamentos de fé no coração são decisivos para a gente sair da crise, são fundamentais. A fé é decisiva nesse momento, mas esse acompanhamento profissional ajuda a sair mais rápido e de maneira mais suave. Então, eu fiz questão de dar esse testemunho na ocasião. A única ressalva que a gente aqui da igreja fazemos questão de fazer, é que seja psicólogo, seja psiquiatra, tem necessariamente que ser cristão, tem que ser cristãos, porque eles vão mexer com a cosmovisão do paciente, vão mexer com os valores do coração do paciente. Então, tem que ser cristão tratando de cristão. Qualquer outra especialidade médica, não interessa a religião ou a fé da pessoa, mas se tratando de terapia psicológica, se tratando de tratamento psiquiátrico, tem que ser médicos, tem que ser profissionais cristãos. Tinha gente ali atrás, e aí, Felipe, já quem está com o microfone, Felipe, só que vai ser, infelizmente, a última. Só antes de você fazer, o Francisco quer falar rapidinho aqui, ainda nessa questão. This will take 15 seconds, vai but levar it's 15 important. segundos, mas é importante. Okay, maybe 30 seconds. Agora 30 segundos. We pray. Nós oramos. Sometimes we have all these tools at our disposal. Às vezes a gente tem essas ferramentas todas na nossa disposição. And I fear that a lot of times we lose that dependency on just the leading of the Holy E eu Spirit. temo que às vezes a gente perde essa disposição de simplesmente confiarmos no Espírito Santo. There is a spiritual gift of discernment. Existe um dom espiritual de discernimento. And we should pray for discernment. E a gente devia orar por discernimento. When we are ministering or counseling someone, quando a gente está ministrando ou aconselhando alguém, never underestimate the importance of prayer. Nunca subestime a importância da oração. In letting the Holy Spirit just show you what's going on in their hearts. E pedir para o Espírito Santo mostrar-nos o que está acontecendo no coração daquela pessoa. Graça e paz aos pastores. Eu me chamo Valdeir Vieira, sou obreiro na Igreja Cristã Presbiteriana na cidade do Ocidental, Goiás. A minha pergunta é para o pastor Francisco, mas se estende aos outros pastores também. Pensando na perspectiva do amor sacrificial pela igreja, para nós, líderes, talvez seja relativamente fácil abrir mão dos prazeres, né? Das viagens, todas as questões que envolvem uma vida mais assim. Mas como que o senhor e os outros pastores conseguiram passar esses princípios para a família? Eles poderiam entender isso, os filhos, a esposa. It's harder to explain to your children than it is to your wife. É mais difícil explicar para os seus filhos do que para sua esposa. Because they didn't get to choose that. Porque eles não escolheram isso. In my particular case, in our first date. No meu caso particular, no nosso primeiro encontro. First date. Primeiro encontro. We went to a Christian concert. Eu e minha esposa, a gente foi para um show cristão. Marcos Witt. Marcos Witt estava tocando. And then we went for dinner. E depois a gente saiu para jantar. And I sat down with her. E eu sentei com ela. And I said, I want to be a pastor. E eu falei para ela, eu quero ser pastor. Do you see yourself as a pastor's wife? Você se vê como esposa de um pastor? Because if you can't see yourself as a pastor's wife, porque se você não se vê como esposa de pastor, we're done. Termina aqui. So it's easier to explain to your wife. Então é mais fácil explicar para a esposa. She, in a lot of ways, she had a say in this. Em um monte de formas, ela disse algo a respeito disso. Kids are different. Os filhos são diferentes. So you need to talk to them about just the eternal plan of redemption. Então você precisa falar para eles sobre redenção. This did not happen to me. Isso não aconteceu comigo. But I did hear a story from a friend of mine. Mas eu ouvi isso de um amigo. They were setting the chairs in the gym for church on the next day. E eles estavam ali num ginásio colocando cadeiras para poder ter o culto no dia seguinte. So it was Saturday night. Era sábado à noite. And instead of being just watching TV, e ao invés de estar assistindo televisão, they're getting the place ready. Eles estão ali arrumando o lugar para o culto. And setting the chairs. E colocando as cadeiras. And at some point he gets to have a conversation with his son. Em algum momento ali ele tem uma conversa com o filho dele. And the beauty about this conversation. E a beleza dessa conversa is that the son told his father, é que o filho falou para o pai,
Dad, what we're doing will prevent people from going to hell, right? Ele disse assim: pai, o que a gente está fazendo aqui vai evitar que pessoas vão para o inferno, não é verdade? So I pray that my kids will get to understand that. Então eu espero que meus filhos consigam entender isso. And also what we do on very practical things E então algumas coisas bem práticas que a gente faz. is when there has been a very demanding season, Quando a gente está passando por uma temporada muito exigente, then we try to have a season where we just make it up. a gente tenta pegar e tirar um tempo para a gente ter um tempo só nosso. Even sometimes at the church's expense. Mesmo, às vezes, a igreja pagando. So if there was a long season of just a lot of ministry, Então talvez eu tenha passado por um longo período de ministério que demandou muito de mim. I'll ask the elders to give us some time off Às vezes eu vou para os meus presbíteros e eu peço para eles me dar um tempo de folga and pay for that time. e pague esse tempo. So, and then I make sure that my kids know, E aí eu me certifico de que meus filhos sabem. you know, these fun days Olha, esses dias divertidos que a gente está tendo aqui are being paid by the church estão sendo pagos pela igreja. because we serve the church, Porque a gente serviu a igreja, but the church also loves us. mas a igreja nos ama. And also we pray for the church. E a gente também ora pela igreja. It's hard to be mad at someone that you're praying for. É difícil ficar com raiva de alguém por quem você ora. And we try to be very intentional E a gente tenta ser bem intencional, as to not have an activity every day. de não ter atividade todos os dias. So since we started the church, Desde que a gente começou a igreja, I told my wife that we would give 3 days to the church. eu falei para minha esposa, nós vamos dar 3 dias para a igreja. I work at the church. Eu trabalho na igreja, That's my job. esse é meu trabalho. But we would give 3 extra days, so to speak. Mas, de certa forma, daria 3 dias extras para a So igreja. that means Sunday, which is abnormal for some people. Isso significa o domingo. We have a small group, which is one night. Então, uma noite na semana a gente tem grupo pequeno. And then we have an extra night for anything else. E aí a gente tem uma outra noite para outras coisas. So unless it's an exception, A menos que seja uma exceção, we only have events on Wednesdays and Sundays. a gente só tem eventos nas quartas e nos domingos. And the rest of the time I tell the church, E o resto dos dias eu falo para a igreja: you go home você vai para casa, and be a father, seja pai, and be a husband, seja um marido, and be a son. seja um filho. And I'm gonna go home, E eu também vou lá para casa. and I'm gonna be a E eu father, vou ser um pai, and a husband, e um marido and a son. e um filho. Perfeito. A gente está com o horário já bem estourado, mas vamos abrir só para mais uma e a gente encerra. Quem estava com a mão levantada... Perdão, você ia falar? Eu esqueci que você ia falar. Fala aí. É que eu me lembrei de uma história. Eu não sei se todos aqui sabem que esse jovem pastor ali é o meu filho, né? Felipe. Então, eu tive uma experiência com ele. Ele era bem menor, claro. E estava começando a igreja. E naquela época de começar a igreja, assim, a gente faz tudo. A gente arruma cadeira, varre o templo, prega, vai para aniversário, enfim, vocês sabem como é, não precisa nem explicar muito. Então, se aproximou um fim de semana, e Felipe falou assim: pô, pai, esse fim de semana me leva na praia, quero ir à praia e tal. Claro, filhão, pô, esse sábado a gente vai à praia, com certeza, tal, vamos junto. E se aproximou o fim de semana, os problemas se avolumaram, não levei ele à praia, nem lembrei que tinha prometido ele que o levaria. Aí quando chegou na segunda-feira, a gente indo para a escola, eu me lembrei. Aí falei assim: Felipe, eu esqueci que tinha me comprometido com você te levar na praia. Cara, mas pode deixar, sábado que vem eu vou te levar. Aí ele respondeu da seguinte maneira: eu não acredito mais em você. Eu não lembro disso, Gente, não, tá? Eu não lembro dessa história, não. Então, mas ele que lembra, porque... Mas aí o que aconteceu? Então, aí é a história que eu vou contar. Isso aí foi na segunda-feira. Quando chegou na terça, aí assim, cara, me veio o coração, tem que fazer alguma coisa. Perdi o coração dele, estou perdendo o coração dele. E aí no dia seguinte, amanheceu um dia de sol bonito, ele começou a vestir o uniforme. Aí eu falei para ele: Felipe, tira esse uniforme agora, bota o short, vamos para a praia. Que isso, pai, tá maluco? Pô, tem aula agora.
Felipe, bota o short, nós vamos matar a aula juntos. Bota o short. Pô, ele botou, peguei a bola, fomos pra praia, jogamos futebol, tomamos cerveja. Não! Cerveja não! Cerveja não! Toma. Gente, isso era só para ver se vocês estavam atentos. Gente, tomamos sorvete, passamos o dia na praia, voltamos com o sol já se pondo. Moral da história: efeito no coração do moleque. Nem lembra que isso aconteceu. Mas o que... Tá vendo? Aí hoje virei pastor na igreja, um dos pastores da igreja. Mas então, isso, filho de é isso que eu queria compartilhar. Às vezes a gente precisa compensar. No fim de semana não dá, mas a gente tem que dar um jeito de, durante a semana, compensar. Com a minha esposa, a gente tem um acordo. Segunda-feira é o nosso dia. Então, segunda-feira, a gente sai, almoça fora, janta, passeia, vai no cinema, faz alguma coisa assim. Bebe vinho, não, nem cerveja. Mas a gente sai, é o nosso dia, a gente evita marcar compromissos nesse dia. Nem sempre a gente consegue, mas é a nossa meta. Então, não é o ideal. Desculpa aqui se eu estou me alongando, vou terminar agora. A gente tem como meta também em casa, todo domingo, a família senta junta para almoçar junta. É o único momento hoje que a gente consegue, quando consegue, mas fica como meta, é importante. Só para encerrar mesmo, porque a gente agora vai ter um intervalinho maior para o jantar, uma última que tinha alguém com o braço levantado por ali, e a gente encerra aqui, desculpa. Eu achei que era lá, mas já está aqui. Eric vai trazer o microfone. Aí pode ser uma pessoa respondendo para a gente encerrar o painel, ter o nosso intervalo. Eu sou Eber, sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Recreio. E a minha pergunta é: como amar um conselho que passou muito tempo sem pastor, e quando ele recebe o pastor para andar junto, ele subestima o pastor na sua capacidade de pastorear o rebanho. Como amar na prática uma situação assim? Eu tive uma experiência assim. A igreja que já estava andando bem, na época eu era muito envolvido com o presbitério de Niterói, e a primeira igreja de Niterói ficou sem pastor, e o conselho era tido por um conselho extremamente difícil. Só para vocês terem uma ideia, na época contaram que numa reunião desse conselho tiveram que chamar a polícia, para a polícia ficar na porta, porque ia ter a reunião do conselho. Aí eles me chamaram, eles ficaram sem pastor, eles me chamaram para que eu assumisse a igreja. Eu falei: assumir a igreja eu não assumo, mas eu posso presidir a reunião do conselho. E eles toparam. Falei: durante um ano eu dou um domingo para a igreja, prego de manhã, prego de noite, um domingo, e presido o conselho durante o ano todo. E continuei com o trabalho de plantação aqui. Então, o que aconteceu? Eles me convidaram. Primeira reunião que eu sentei, eles falaram com extrema agressividade. Aí eu falei: para tudo. Eu não preciso estar aqui. Vocês me convidaram, mas eu quero fazer uma proposta para vocês. A partir da próxima reunião, vou trazer um livro de presente para cada um. Aí, na época, era um livro, eu não sei se vocês conhecem, chamado 7 Promessas de um Homem de Palavra. É um livro muito interessante para homem, conselho e tal, porque ele fala, um dos itens, um dos 7 compromissos é esse, com o pastor da igreja, com a liderança da igreja, enfim. E no final de cada capítulo tem uma avaliação. Dei um livro para cada um, falei: a partir da próxima reunião, nós vamos fazer assim, nossa reunião terá 3 horas. Durante 1h30, nós vamos falar sobre o livro e orar. Enquanto nós estivermos cuidando dessa parte espiritual, Deus vai cuidar da administrativa. A administrativa vai ser simples. E aí começou. Primeira reunião.
avalie seu relacionamento com Jesus, de 0 a 10, que nota você dá? Aí o presbítero começou a falar, eu dou 9, eu dou 8,5. Quando chegou em mim, fiquei por último, falei, cara, eu acho que eu vou dar 5 para mim, cara, porque para mim tem tido dificuldade nisso, naquilo. Daqui a pouco eu fui ver, aí um outro corrigiu, não é pensando nisso, também eu vou baixar minha nota, vou baixar a minha. Daqui a pouco estava tudo chorando ali, quebrantado, e aí a gente começou assim, e durante todo aquele ano nós fizemos isso. 1h30, começamos com o livro, fomos para a Bíblia, a gente passava 1h30 orando e falando sobre a Bíblia, conversando sobre a Bíblia, e a outra 1h30 era assunto administrativo. Só que quando a gente chegava no administrativo, estava todo mundo com o coração já preparado. Então eu acho que se o irmão traz a questão para esse aspecto espiritual e cuida do coração do presbítero, eu acho que vai aliviar bastante a parte administrativa, que é o mais problemático. Essa foi a minha experiência, não sei se os irmãos têm alguma outra experiência nesse sentido. Então a gente vai ter que encerrar. Queria que vocês louvassem a Deus com muito calor.